Olá pessoal, meu nome é professor Eduardo Wenzelbrião, professor do curso de Tecnólogo em Análise de Desenvolvimento de Sistemas do IFRS Campus Rio Grande. Hoje nós entraremos no conteúdo de grafos, um conteúdo tão importante para a área de estruturas de dados, tá? Então, qual foi a primeira aplicação conhecida de grafos, né? Como surgiu o grafo? Euler, em 1736, houve um certo problema que ele queria resolver. Então, saindo de um ponto da cidade de Königsberg, é possível atravessar todas as pontes exatamente uma vez e retornar ao mesmo ponto? Então, ele queria atravessar todas as pontes exatamente uma vez e retornar ao mesmo ponto, tá? Ele olhou primeiro o mapa da cidade, né? Olhou a disposição das pontes na cidade, criou um modelo mais simplificado com as pontes e aí ele percebeu que é possível mapear topologicamente essas pontes, né? Vejam que é, cada aresta, né, nós temos vértices e arestas, né? Então as arestas elas são consideradas aqui pontes e os pontos, os vértices, é onde as arestas, é onde as pontes se encaixam. Então, por exemplo, nós temos essa porção de terra aqui, onde nós temos três pontes, então corresponde a esse vértice, tá? Então nós temos esse ponto aqui, que tem cinco pontes, corresponde a esse. Nós temos esse outro aqui de baixo, corresponde a mais três. E esse aqui corresponde também a três. Então ele mapeou através de, a gente chama isso de modelagem topológica, tá? Então ele modelou topologicamente a imagem, né, uma imagem simplificada do mapa de Königsberg para grafo, tá? Então nós temos aqui um grafo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar qual é a definição de grafo realmente. Então, a resposta que ele encontrou foi não. Só há solução se o grau de cada vértice for par. Então, foi uma solução que ele encontrou. Por exemplo, se cada saída desses grafos, por exemplo, se fossem quatro pontos aqui, quatro pontos aqui, quatro pontos aqui, aqui, por ter cada um ter um vértice par, aí a solução teria sentido. Mas quando o número, né, do grau de cada vértice for ímpar, não vai, não tem solução para esse problema. Tá? Então, a cada vez que um vértice n for visitado, só é possível entrar em n por uma aresta e sair por outra aresta, né? Sendo que f nunca foram utilizadas se o número de arestas a n for par. Então, dessa forma é possível. Se for ímpar, você vai, depois você volta, depois você vai de novo e não volta. Então, não há como passar mais de uma vez. Aí você tem que passar de novo numa outra, né? De novo em uma ponte. Tá? Então, aplicações de grafos, nós vimos que é possível mapear aí uma localização, mas ela funciona em diversas tarefas. É possível mapear cronogramas, tá? Sendo que cada vértice pode ser tarefas e arestas pode ser restrições de preferência. A malha viária, nós temos os vértices que poderiam ser interseções das ruas e arestas as ruas. Rede de águas, edificações, cada vértice e os canos, cabos, enfim, forem arestas. Né? Rede de computadores, cada vértice suas linhas, arestas. Softwares, funções e chamadas de funções, né? E assim por diante. Web, páginas web, links e redes sociais. As pessoas são vértices, né? E as arestas são os relacionamentos. Então, está aí uma aplicação, são excelentes aplicações de grafo e fora isso, existem outras aplicações que podem ser usadas. Como, por exemplo, editores de circuitos eletrônicos, né? Então, tem uma série aí de aplicações. Então,
dentro desse contexto, tá, nós temos a definição de grafo não dirigido. O grafo não dirigido é um grafo onde nós temos um par vértice, que ali está vertex e edge, né? Então é vértice e aresta. Tá? Onde V é um conjunto de nós ou vértices e E é um conjunto de arestas. E uma aresta é um conjunto de dois vértices sempre. Então vejam, existe, né? O que nós podemos dizer é que V, aqui nós temos 4 vértices, onde todos eles estão conectados. E nós temos aqui o conjunto de vértices e o conjunto de arestas, onde nós temos 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Tá? Então nós temos aqui nosso conjunto de arestas. Tá? E aqui, olha só que interessante. Toda árvore é um grafo, né? Mas nem todo grafo é uma árvore. A gente pode dizer isso, né? Uma lista é uma árvore, é um tipo de árvore, podemos dizer, não balanceada, mas nem toda árvore é uma lista. Então nós temos essa definição, tá? Isso aqui por que não ser um grafo, tá? Então nós temos aqui o conjunto e suas arestas, né? Onde nós temos 0 e 2, 2 e 6, 2 e 5, e 4 e 3, 0 e 1, 0 e 2, né? E aí nós temos nossas 6 arestas aqui, tá? O que mais? O que é um grafo dirigido, né? Ou dígrafo? É um grafo, né? Par também, V e E, um conjunto de vértices e um conjunto de arcos ou arestas, onde V é um conjunto de N nós ou vértices, e E é um conjunto de M arcos. Um arco é um par ordenado de vértices, mas agora existe uma definição importante. Nós podemos dizer, aqui nós temos uma aresta que ela não é dirigida. Eu posso vir de 1 para 0, eu posso voltar de 0 para 1. Não existe um sentido de direção. Nesse momento aqui, quando eu crio um grafo dirigido, eu estou identificando que existe sim um sentido na direção da minha aresta ou do meu arco, tá? Então vejam só, vejam a definição desse grafo aqui. Nós temos V igual a 0, nós temos um nodo igual a 1, nós temos um nodo igual a 2, né? Um vértice igual a 2. Só que como é que eu faço a ligação? Eu crio um arco de 1 e 2. Quando eu crio de 1 e 2, eu estou colocando um sentido agora. Então existe um sentido de 1 para 2. Existe de 0 para 1, existe de 1 para 0. Então, se eu estou nesse vértice, eu quero ir para 1, eu posso fazê-lo. Se eu estou para 1 e quero ir para 0, eu posso fazê-lo. Se eu estou para 1 e quero ir para 2, eu posso fazê-lo, mas eu não posso voltar mais. Quando eu chego no 2, acabou a minha ida, né? Eu parei aqui, eu não posso voltar, tá? Então nós temos também autoarestas, tá? Então nós temos 0, 1, 2, 3, nós temos os arcos aqui, onde eu tenho 0 e 0, ó. 0 e 0. O que significa esse 0 e 0? Bom, existem várias aplicações para isso. Uma delas era a definição de máquina de Turing, onde nós colocarmos, por exemplo, uma geração de strings, né, usando a máquina de Turing. E aí nós utilizávamos, por exemplo, na teoria da computação, quando se coloca lá uma string que vai se repetir n vezes, e essa aqui seria string, e isso aqui seria o nosso arco que ele poderia se repetir n vezes. Então, era uma representação da máquina de Turing, tá? Então, só por curiosidade, entre né, outras aplicações
que podem ser usadas quando se tem autoaresta. Tá? O que mais nós temos dentro dessas definições? Nós podemos inserir informação em cada aresta. Tá? Então, por exemplo, nós temos o grafo ponderado, onde agora não é mais uma dupla, que o grafo tem um conjunto de V's, um conjunto de E's, né? Um conjunto de vértices, um conjunto de arestas, mas agora ele tem um conjunto de uma função que atribui um peso para cada arco. Tá? Então nós podemos dizer isso aqui. Nós podemos, né, por exemplo, colocar aqui pesos, tá, que mensuram a distância entre cada localidade que está aqui. Cada localidade é representada por um vértice e cada distância, por exemplo, é definida pela aresta. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer o mapeamento da realidade que nos cerca, de uma certa aplicação, de um certo problema, nós conseguimos mapear em um modelo matemático, tá bom? Multigrafo, né? Outra definição, é um grafo onde dois nós podem estar conectados por mais de uma aresta. Ele é multigrafo porque nós podemos tirar alguns grafos dentro de um grafo, né? Por exemplo, aqui temos um grafo e aqui eu tenho outro grafo. Então, eu posso ter mais de uma via. Isso pode acontecer tranquilamente quando se mapeia uma cidade. Nós temos 2, 3, 4, 5, 6 vias que ligam mesmo a localidade. Só cada uma de pesos diferentes. Esse peso pode ser a distância, pode ser a qualidade da rua, a gente pode definir isso. Uma rua melhor, uma rua mais esburacada. Como é que eu defino a qualidade de uma rua, né? Pode ser o tráfego. Eu tenho maior tráfego, menor o peso, tenho menor tráfego, maior o peso, poderia dizer assim. Esse tráfego pode ser medido em tempo real e sendo realimentado nessa minha rede de grafos, tá? Enfim, certo? Nós temos aí diversas formas, né, de poder mapear a realidade que nos cerca. Então, nós temos o que são vértices adjacentes. Vértices adjacentes são os vértices que estão no lado conectado ao vértice referente. Então, por exemplo, no vértice 0, os adjacentes são 2 e 1. No vértice 3, os adjacentes também são 2 e 1. No vértice 1, os adjacentes são 0 e 3. São os que conectam as suas vizinhanças, né? Aqui também, ó. Qual é o vértice adjacente ao 4? É o 5, acabou. E do 5 tem o 4 ou 6, e do 6 tem o 5, 7, e do 7 só tem o 6. Tá bom? Aí nós temos subgrafos, tá? É possível tirar grafos dentro de grafos. Então, por exemplo, nós temos um grafo aqui conectado, totalmente conectado. E nós podemos tirar outros subgrafos, por exemplo. Olha, eu tenho um subgrafo que eu posso tirar desse grafo assim. Tenho esse aqui, eu tenho esse aqui. Tá? Então eu posso tirar vários subgrafos do meu grafo G1. Aqui também. Um nodo sozinho é um subgrafo. Esse aqui é um subgrafo, outro subgrafo, outro subgrafo. Tá? Isso é bom, né? Para podermos fazer. Existem certas análises, certos percorrimentos, né? Buscas de dados, em busca de informação, acesso à informação, que podem fazer splitar, né? Dividir o meu grafo em N subgrafos de maneira recursiva para encontrar uma dada solução. Tá? Grafo completo, nós já vimos aqui um grafo completo. Tá? E aí nós aprendemos o seguinte, ó, existe uma equação que foi definida aqui, tá? Que nós temos que n menos 1 divididos por 2. Quantas arestas
em um grafo completo de n vértices? Vejam só, 4. O n é igual a 4, tá? Então eu tenho 4, 4 menos 1, 3. 4 vezes 3, 12, divididos por 2, 6. Quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 arestas. Esse é um cálculo que mostra para mim, mostra para nós, né, quantas arestas eu tenho num grafo completo de n vértices, tá? Aí existem outras definições, né? Um grafo não direcionado é conectado se existe um caminho entre dois vértices, né? A gente diz que o componente conexa de um grafo, tá? Então, eu tenho um grafo aqui e eu tenho outro grafo aqui, né? Então, na verdade, não existe esse caminho, né? Não existe nenhum caminho aqui. Então, é um grafo que é dividido em dois grafos, mas isso é perfeitamente normal, tá? O grau, o grau então, o vértice possui grau n se há exatamente n arestas incidentes ao vértice, tá? Então, um exemplo seria o grau do vértice 1, ele tem 3. Ele tem, na verdade, 1 de entrada e ele tem 2 de saída. Mas, na verdade, o grau dele é 3. Tá? Então, podemos dizer que o grau do vértice 0 é 2 e o grau do vértice 2 é 1, porque só tem 1 grau de entrada. Tá? Aí nós temos um exemplo, que são os problemas, né, das pontes de Königsberg, e só há solução se o grau de cada vértice for par. Nós já tínhamos visto isso para a solução do problema dessas pontes. E aí nós temos caminhos e ciclos num grafo. Tá? Então nós temos um caminho, né? Então nós temos um caminho de A a C, ó, é um caminho que foi dado. Nós temos ele tem comprimento 1 aqui. Comprimento 2 de B e G. Por quê? Porque no B e G eu tenho dois caminhos para chegar no G. Eu tenho esse caminho aqui. Vou até colocar aqui Vou colocar aqui Ah, isso aqui não é PowerPoint. Bom, então não dá para escrever aqui. Eu queria escrever, mas não deu. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Que se eu colocar B e H e G, eu tenho comprimento 2 de maneira topológica. Eu não estou mensurando aqui, somando os valores que tem aqui, porque nós não atribuímos nenhum peso a essas arestas. Tá? Nós estamos contando topologicamente quantos hops, né? Quantos pulos, quantos acessos eu fiz aqui. Então, aqui eu só tenho um acesso só para chegar ao C. Aqui eu tenho que fazer dois acessos, ou por aqui ou por aqui. Tá? Então eu tenho dois caminhos de comprimento 2 para chegar. BG passando por H, BG passando por F. E de A a F eu tenho caminho 3, ó, porque eu tenho que passar o 1, 2, 3 aqui. Tá? Então basicamente é isso. Para chegar a F eu tenho de A a C, de C a G e de G a F. Tá? Então são os caminhos que devem seguir. Você pode também, né? Vejam que isso aqui é um ciclo, ó, que eu vou apresentar mais adiante. Isso aqui também é um ciclo, ó. Então isso aqui a gente tem que tomar cuidado na hora de busca, né? Porque pode ser que se fique em ciclos infinitos na hora da execução do algoritmo. Mas o algoritmo tem solução para isso. O ciclo é exatamente isso, né? É um caminho de um nó para ele mesmo, BFGB. BFGB é um ciclo, tá? Grafos cíclicos contêm um ou mais ciclos. Grafo acíclico não contém ciclos. Tá? Um grafo acíclico, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui seria um exemplo de grafo acíclico.
E esse aqui seria um exemplo de grafo acíclico, tá? Que não contém ciclos. Bom, então, pessoal, a partir do que nós temos até agora, temos algumas representações de grafos, tá? Que eu vou entrar nessa aula falando sobre essas representações e depois na próxima aula eu vou mostrar como nós vamos realizar as buscas, enfim, tá? Então nós temos matriz de adjacência e lista de adjacência, tá? Então eu já vou deixar um spoiler para a próxima aula, que nós vamos, utilizando matriz de adjacência, nós vamos mapear a informação de um grafo em uma matriz, tá? Então nós temos várias formas de ver isso. E depois eu vou apresentar qual é o conceito de lista de adjacência. Que lista de adjacência, né, é uma outra forma de representação desses grafos. Tá bom, pessoal? Até lá!